Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma aula. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre transtornos de aprendizagem, tá? Vou colocar aqui a apresentação para vocês. E a gente vai continuar aí a discussão sobre esse módulo, né? Que a gente está falando aí sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, de aprendizagem, as dificuldades de aprendizagem. Então, quando a gente vai pensar quais são os transtornos de aprendizagem, são 3 específicos que vêm à mente, que é a leitura, a escrita e a matemática. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essas dificuldades e como é que a gente pode compreender mais e também intervir sobre essas dificuldades. No DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de transtornos mentais, ele classifica a dislexia e a descalculia, ou seja, esses 2 conceitos que estão relacionados à dificuldade de leitura, escrita e de matemática, como um transtorno de aprendizagem específico. Então, lá nesse manual é esse nome que ele vai receber, né? Ele é considerado como um transtorno do neurodesenvolvimento que compromete a capacidade para aprender habilidades acadêmicas específicas, relacionadas à leitura, à escrita ou à parte de matemática. E essas são bases aí para as nossas competências acadêmicas em geral. Então, a gente vai estar falando sobre os transtornos de aprendizagem, como eles podem ser identificados, quais são as principais características. Então, de acordo com os critérios de diagnóstico do DSM-5, para os transtornos específicos de aprendizagem, existe uma lista, né, de características que podem ajudar o clínico, né, o profissional que está fazendo esse levantamento. E ele tem um dos 6 sintomas de dificuldade de aprendizagem. É importante que essas dificuldades elas sejam persistentes por pelo menos 6 meses, ou seja, que ela seja uma dificuldade aí que já esteja acontecendo há um tempo e não seja momentânea. E mesmo uma coisa que é muito importante é que mesmo sobre condições adequadas, ou seja, se a pessoa está recebendo estímulo adequado, todos os métodos adequados, né, para poder aprender e às vezes até intervenções extras ou instruções específicas e essas dificuldades persistem, tá? Então, quais seriam elas? Uma imprecisa ou uma lenta leitura de palavra, ou seja, dificuldade em falar a palavra, né, a questão de adivinhação de palavras, dificuldade de compreensão do que está sendo lido, lê o texto, mas não entende a sequência da leitura, não entende os significados. Dificuldade na soletração, né? Pode também, né, ter dificuldade aí relacionada a botar mais letras, tirar letras, omitir, substituir vogais e consoantes. E dificuldade na expressão escrita também, parágrafos com pouca organização, com essa expressão de ideias com falta de clareza. Então, são algumas das dificuldades, né? A dificuldade em dominar o sentido do número, né? Pensando aí nas questões da matemática, e também muita dificuldade de fazer cálculos, não entende os números ou sua magnitude, suas relações, conta nos dedos ou em voz alta, ou então não consegue fazer contas de cabeça. E dificuldade também com raciocínio matemático. Tem grande dificuldade em aplicar conceitos matemáticos ou procedimentos para resolver problemas, tá? Então, são uma série de características aí. O termo dislexia e descalculia, eles são formados pela contração das palavras, né, gregas, dis, que significa, né, distúrbio, transtorno, e das palavras, né, lexis para palavra e calculia para, quer dizer, né, calcular ou contar. Então, a palavra dis
ela vem como um significado de uma alteração, um transtorno, né? Que pode ser a nível da palavra ou a nível ali do cálculo matemático, né? Então, a gente tem na literatura que a dislexia, ela está relacionada, então, às dificuldades nas áreas da leitura, escrita e soletração, e a descalculia, dificuldade nas áreas da matemática, conta e numerosidade. Ok? Então, a gente tem aí essas questões. Teve alguém aqui que trouxe um comentário que perguntou, né? Em alguns textos que lemos, tivemos a informação de que em alguns países existe o profissional da leitura, que ajuda também, né? Nesse processo. E a Ruth também falou. Esse profissional da leitura seria o ideal para identificar dislexia, dislalia, disgrafia. A gente tem aqui o fonoaudiólogo, ele ajuda muito, né? Ele é um especialista na linguagem. Então, geralmente, o fonoaudiólogo, ele é muito bom também para contribuir nesses quadros, né? Que seriam específicos aí do desenvolvimento. Uma dificuldade, no caso, a dislexia, para escrever, para a palavra, né? A dislalia numa questão mais de fala mesmo, e a disgrafia numa questão de escrita, né? A Associação Internacional de Dislexia, que é a AIDA, né? Ela define a dislexia como um dos transtornos de aprendizagem caracterizado pela dificuldade de decodificação e codificação das palavras simples, mostrando uma insuficiência no processamento fonológico em crianças com inteligência normal e após 2 anos de exposição ao processo de alfabetização. Então, vejam que são crianças que não têm alteração da inteligência, têm nível de inteligência dentro do esperado, e esse quadro, ele acaba sendo confirmado aí após de 2 anos de tentativa, né, de alfabetização sem sucesso com essa criança. Então, aí a definição aqui da Associação Internacional de Dislexia. Eu compartilhei com vocês esse e-book, né, um livro eletrônico que foi traduzido da Associação Internacional de Dislexia. Ele é bem completo, ele também pode ser baixado aqui através desse link. E vocês depois podem consultar mais aí esse material da Associação Internacional de Dislexia. Então, essas dificuldades na leitura e na escrita, elas coexistem, né, só que com a inteligência normal. Outra característica da dislexia, que é um transtorno genético hereditário da linguagem, tem origem neurobiológica e afeta a eficácia na aquisição da leitura, da escrita e da compreensão de texto. Então, essa origem genética é justificada pela recorrência aí do transtorno dentro da própria família, né? Então, os estudos mostram que essa carga genética, ela pode, né, ser herdada aí e justificando o aspecto genético também dessa condição. Aí a Jéssica dos Passos pergunta: um aluno com dislexia precisa apresentar dificuldades em leitura e escrita ou somente a dificuldade em escrita pode caracterizar uma dislexia? Sim, pode caracterizar, né? Porque muitas vezes, com o tempo, a leitura, né, pode ficar mais fácil e a escrita segue com aquelas dificuldades, como as trocas, né? Como uma série de outras, própria compreensão, a organização. Claro que essa escrita ela pode também estar mais relacionada à disgrafia e precisa verificar o quanto de dificuldade essa criança tem, né, na parte escrita. Mas é possível que ela tenha uma dificuldade maior, né, na escrita e um pouco menor na leitura, devido àquele quadro, né, da apresentação daquele quadro. Ok, então seguindo aqui, a gente tem, né, o que a gente geralmente vê numa avaliação neuropsicológica quando tem um quadro de dislexia? Claro que isso pode mudar, mas a gente vai ver um QI, ou seja, um nível de inteligência dentro do normal,
a gente vê que vários aspectos da linguagem estão bastante abaixo do esperado. Então, por exemplo, no QI, né, que é um dos instrumentos que a gente usa, que é o VISC, que é da escala Wechsler de inteligência, a gente tem um índice de compreensão verbal. Então, geralmente, tem uma discrepância entre os outros índices que a gente avalia, né, para compor o QI, que é o nível de inteligência, e o índice de compreensão verbal. Então, esse índice ele costuma ter pelo menos 10 pontos abaixo, né, do índice de organização perceptual, que é a questão mais visoespacial. Também a memória de trabalho da parte verbal, ou seja, fonológica, que requer os recursos auditivos, ela também costuma ser muito menor, e também a fluência verbal. Há um prejuízo na consciência fonológica, ou seja, que é essa consciência dos sons, né, do idioma, dos sons da letra do idioma, das palavras, né? A discriminação auditiva também ela pode estar prejudicada. A nomeação, o que é a nomeação? Você identificar algo e dizer o nome de algo. Às vezes, mesmo a nomeação visual, ela pode estar prejudicada. A pessoa pode ser mais lenta para identificar aquilo e falar o nome daquilo num tempo, né? A leitura também, a fluência, a precisão e a compreensão também pode estar prejudicada. E pode vir associada aí na escrita com a disgrafia ou a desortografia, né? E os portadores desse transtorno neurobiológico congênito possuem dificuldade também em articular os fonemas e as letras. Então, também na hora de verbalizar essas letras e esses fonemas, podem haver mais trocas, tá? E aí a Jusilene aqui pergunta, professora, teria um tempo certo de intervenção diária nesses 2 anos para comprovar que existe um transtorno específico de aprendizagem? Não é que tivesse um tempo certo, né? Mas se ela estivesse sendo acompanhada por um psicopedagogo, por exemplo, ou por um fonoaudiólogo especialista em leitura e escrita, é provável que eles tenham sessões ali de 1 hora semanal, e na própria escola, se a escola estiver dando alguma atenção, né? E aí, se você está sendo acompanhado, né, dentro daquela especialidade, não está tendo avanços significativos, você vê que realmente é um quadro que pode estar relacionado aí à leitura escrita, né? Porque você espera, se for uma questão de um atraso não relacionado ao transtorno, mas assim, a criança estava mais dispersa, né? Às vezes ela estava passando por um momento difícil na família, uma perda, uma coisa emocional. Você dando uma devida atenção, isso tende a sair essas dificuldades. A criança logo, com uma intervenção, vai responder muito rapidamente. Já uma pessoa que realmente tem um transtorno, ela vai responder, mas ela vai responder lentamente. Então, essa é a diferença, tá? A Adriana também pergunta, professora, gostaria de saber se existe a possibilidade da criança ter descalculia e dislexia. Sim, ela pode ter transtorno, né? Transtorno de aprendizagem específica, no caso generalizado, né? Para todos, considerando os dois. Então, mesmo, qual seria a prevalência, né? Então, a gente vê que é em torno de 5% das crianças e adolescentes no mundo, né? Vários estudos têm chegado a essa margem aí de prevalência. E o diagnóstico também necessita dessa equipe multidisciplinar, geralmente o médico, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, né, o neurologista, e vai depender também de uma boa avaliação neuropsicológica. E aí ressalto que a importância aí também de uma boa avaliação fonoaudiológica, né, e descartando aí várias outras questões. Então, é preciso excluir deficiências visuais, auditivas, e escolarização inadequada e dificuldades socioeconômicas que também podem prejudicar. Então, essa dificuldade, ela tem que estar presente independente desses outros fatores, né? Não pode ser devido a pessoa não escutar direito, não pode ser devido a uma questão socioeconômica. Então, também é de grande relevância que a gente faça um diagnóstico precoce. Então, quanto antes, inclusive, se identifica que já tem sinais, existe um atraso na aquisição da leitura escrita. É dislexia? Não sabemos, né? Vamos continuar a investigação, mas à medida que investiga, intervém, aquilo que a gente já conversou na semana passada.
Se há um sinal de alerta, você tem que intervir, independente se aquilo ali for um quadro que é indicativo de dislexia, não. Justamente porque a gente, né, precisa afinar isso, essa resposta vai ser mais rápida ou não. E aí, quando é que a gente suspeita, né? Quando é que pode suspeitar? Os principais sinais, eles devem servir de alerta. Então, a dificuldade de aprender o nome das letras. Então, as crianças ali da turminha já aprenderam, já reconhecem as letras, né? Já conseguem ver, e essa criança tem mais dificuldade. Ela também tem dificuldade de compreender esses sons, né? Dificuldade também de entender instruções, compreender a fala, né? A questão da própria memória de trabalho, várias coisas ao mesmo tempo, pode ficar perdido. No caso da questão mais numérica, né? Dificuldade de lembrar números, letras ou sequências, dificuldade de lembrar sentenças ou histórias, porque tem a ver com todo esse encadeamento, né? E também pode acontecer, né? De ter atraso na fala, confusão também de direção esquerda e direita. Os professores devem estar atentos nas salas de aula à alta frequência de erros ortográficos em provas de ditado e nas redações elaboradas. Então, é muito comum também essa identificação, porque pensa que essa pessoa vai ter muito mais dificuldade nos aspectos, né, grafema, fonema, e também nas regras gramaticais, né? Por exemplo, o M vem antes de P e B. Crianças com dislexia vão ter mais dificuldade também na compreensão desse tipo de regra. Os pais e professores, eles podem estar observando também a velocidade de leitura da criança, que pode demorar de 2 ou 3 vezes mais nessa atividade do que ela deveria se ela não tivesse, né, essa dificuldade. Então, uma velocidade muito lenta, né? E aí a própria compreensão também fica prejudicada com essa velocidade. Esse elemento também é importante de ser destacado, pois a lentidão da leitura causa uma pior compreensão do texto, né? Principalmente se ele for longo e também tiver palavras de baixa frequência. O que são palavras de baixa frequência? São palavras que a gente não usa tanto no nosso dia a dia, mas na hora que a gente lê, elas aparecem e a gente aprende o vocabulário à medida que a gente vai lendo, né? E, por exemplo, a palavra casa é uma palavra de alta frequência, mas uma palavra como, enfim, né? Outra palavra menos, né? Pode ser menos frequente como, por exemplo, carrossel, enfim, uma palavra menos frequente. Então, isso é importante, né? A gente também ter isso em mente. Então, essas crianças, ao não conseguirem entender certas palavras, elas fazem também trocas semelhantes, tá? Aí a Ana Maria pergunta aqui: uma criança com dislexia pode ser encaminhada para atendimento do AE? Foi uma excelente pergunta, né? Que foi até algo que a gente conversou lá com os tutores essa semana sobre o público-alvo da educação especial. Eu vou retomar um pouco dessa temática no nosso último dia de aula, né? Que eu vou trazer um pouco da educação especial e vou falar também sobre a questão das altas habilidades. Por incrível que pareça, os transtornos de aprendizado, né? E o TDAH, eles não são foco imediato aí do atendimento, né, da educação especial, no sentido de ter um professor auxiliar, né? Geralmente essas dificuldades, de acordo com a nossa legislação, ela é atendida pelo professor regular. Que, claro, a gente pode ter uma discussão aí bastante ampla, né, de não necessariamente a gente concordar com isso. Não, na minha visão, eu acho que essas crianças necessitariam tanto quanto, né, desse auxiliar, né, em alguns momentos, ou desse momento de poder ter um contraturno. No estado do Paraná tem. Então, aqui em Santa Catarina, é diferente isso, né? O atendimento não seria obrigatório, como eu falei, né? Os professores regulares que teriam que dar conta dessas dificuldades. Mas a gente vai retomar um pouquinho, né, mais sobre isso na última aula. Então, tá. E no contexto clínico, né? Então, a psicopedagogia pode trabalhar com o paciente ou com essa criança atividades específicas para o grau de dificuldade dele, aumentando gradativamente para ampliar.
A fonoaudiologia pode ajudar as crianças a falarem mais claramente, a perceber também e discriminar melhor os sons, habilidades que contribuem para desenvolver a compreensão da leitura, então vai trabalhar muita parte também motora da fala, né? E também o principal trabalho é a consciência fonológica e essa correspondência grafema-fonema, né? E a psicologia pode contribuir para pensar nas questões relacionadas aos aspectos psicoemocionais, né? Psicossociais, então, autoestima, motivação, a questão de ansiedade, né? Que pode estar relacionado, então, também trabalhando com esses aspectos. E no contexto escolar, né? Então, no contexto escolar, o que a gente vai ter? A gente pode sim ter as intervenções especializadas de acordo com os direitos postulados pela Constituição, né? Pensar em um ambiente que é capaz de acolher esses alunos, né? No sentido de adaptar, ver como é que essas atividades são apresentadas. A gente sabe que a criança com dislexia, ela tem direito a um leitor, ela tem direito a fazer, por exemplo, ter um espaço para poder fazer essa prova, ter mais tempo. Então, tem vários aspectos que já são, né, englobados nessa adaptação dela. Na questão da adaptação de currículos, tratar o aluno com naturalidade, usando sempre linguagem clara e objetiva, né? De alguma forma, tentar aproximar esse estudante do professor, garantir que as explicações sejam claras e compreendidas, né? Sugerir a descoberta também de atalhos, de dicas, jeitos de fazer, criar associação que vão ajudar ele a lembrar e resolver esses problemas, né? E observar se está interagindo também com os colegas, não expor ele para ler em voz alta, estimular, incentivar. Também fazer com que trabalhar os aspectos sociais e emocionais dele, no sentido que ele possa acreditar nele mesmo, né? Saber que ele pode ter a capacidade de aprender de outras formas, enfim. Então, tá sempre atento também a esses outros aspectos, né? Uso de gravador, uso de calculadora, então outras ferramentas aí de auxílio. Teve uma pergunta aqui que eu vou voltar, que o pessoal fez, deixa eu ver. A Gesiane. Um AIT transitório pode trazer perdas de aprendizagem e déficits relacionados a de AIT eu não sei o que é AIT, não me fugiu aqui, mas deve ser alguma coisa relacionada a uma alteração, né? Neurológica, alguma coisa relacionada aí. E sim, é possível, é possível. Por exemplo, eu já atendi crianças que tiveram um quadro de epilepsia, por exemplo, né? Que é um quadro de alteração neurológica. E aí, esse quadro de epilepsia está associado aí a um transtorno de aprendizagem generalizada, então, né? Uma dificuldade de leitura, escrita, matemática, bem importante. E aí, aqui a Mahara Gomes também trouxe. Aqui em Florianópolis é o professor do regular que atende esses estudantes, exato. Mas os professores, na sua maioria, não têm formação para atendimento. Exatamente, que foi o que eu estava comentando sobre aqui a particularidade, né? Quem pode diagnosticar dislexia? Gente, essa pergunta é sempre recorrente. Eu estou respondendo ela desde a primeira aula, mas geralmente são profissionais, tá? É uma equipe multidisciplinar. Então, quem pode diagnosticar? Você vai ter aí tanto psicopedagogos envolvidos, como fonoaudiólogos, como psicólogos com especialidade, né, em neuropsicologia. Você também tem neuropediatras que são, né, com conhecimento aprofundado e também, mas acaba sendo aí um trabalho multidisciplinar. Geralmente vai no neuropediatra, vai no fono, vai no psicólogo, psicopedagogo também, às vezes entra mais como, não com diagnóstico, mas mais com o acompanhamento, né, desse quadro. Então, a gente sempre vai pensar que os transtornos do neurodesenvolvimento em geral vão requerer aí uma equipe multidisciplinar, né? A nível de SUS, acaba que existem centros, né, especializados para esse diagnóstico. Como, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem
a Fundação Catarinense de Educação Especial, que tem profissionais como esses que eu falei para vocês. Tem outro centro que é especialista para transtornos de aprendizagem, que é o CEDRA, e aí isso pode variar, né, um pouco de município para município, mas geralmente podem ter esses centros especializados, né? As APAES, por exemplo, que também dão suporte, e as especialidades médicas, né? Então, acaba que a gente vai aí por esse caminho. Então, tá. Então, a gente vai pular aqui para o próximo, que também é ainda no contexto escolar. Então, as adaptações avaliativas, então, a avaliação individual, pode ler para o aluno, sala separada, maior tempo, né? É importante esclarecer as dúvidas, respeitar o ritmo, corrigir também considerando suas dificuldades. Então, se for uma redação, em vez de cortar ponto por cada erro gramático, acho que aí você vai ter que repensar, né, dentro da estrutura daquela criança, como ela está avançando dentro dos erros dela, né? Não vai poder ser tão rigoroso como você faria com outras crianças. E o papel do professor, então, é orientar, planejar, dar esse suporte e promover esse desenvolvimento e superação das crianças com dislexia, tá? E com os pais, né? Com os pais também é importante perceber as dificuldades e buscar avaliação especializada. Então, os professores podem orientar os pais a buscar, né, essa avaliação, podem também orientar eles a buscar esses profissionais. Podem também trabalhar com a psicoeducação e diagnóstico, porque pode gerar sentimentos de medo e insegurança dessa família, o próprio processo de negação, a não aceitação, né, de um filho ter alguma dificuldade. Então, essa sensibilização com a família é importante. O apoio e o suporte, né, para fortalecer os pontos fortes e a autoestima. Então, lembrando que cada pessoa vai ter suas habilidades e capacidades. Importante fazer elogios para que a criança, né, possa saber que ela está fazendo outras coisas, ela tem consciência de que ela não consegue ler, que ela não consegue escrever direito. E isso, por si só, já gera um aspecto aí emocional bastante forte. Então, como equipe, né, professores, pais, a gente tem que mostrar para aquela criança que ela tem uma dificuldade específica e, para além disso, ela tem muitos pontos fortes, né, para serem também ressaltados. E promover a autonomia, o máximo que a gente puder, fazer com que essa pessoa seja ativa no seu processo de conhecimento, na construção, incentivar a curiosidade, o interesse, né? E os pais também precisam mostrar para essa criança que eles estão interessados naquela dificuldade e que eles estão junto com ela ali, compreendendo, com afeto. Então, isso é muito importante. E aí, de modo resumido aqui, para vocês terem uma compreensão maior, existem várias, essas são as bases cerebrais, né, que a gente chama da leitura. Então, a gente tem uma área mais frontal, que analisa a palavra, uma área parietal, que analisa, né, também a palavra, e uma que é a forma da palavra. E é importante a gente saber, a gente não precisa ficar decorando tanto essas áreas, é que ao longo do desenvolvimento, a gente vai fazendo um processo de ter uma ativação maior na parte posterior e menor na parte anterior. E é justamente o contrário que acontece com as pessoas que têm dislexia, por isso que tem essa base neurobiológica. Então, você vê aqui em cima um cérebro considerado típico, né? Que não tem dificuldade de leitura escrita. Então, nesse quadro, nesse cérebro típico, que já tem, né, uma boa capacidade de leitura escrita, o que a gente espera? Uma maior ativação nessa parte mais posterior aqui, que a gente fala aqui, principalmente nas regiões que são do hemisfério esquerdo, né? E uma menor ativação aqui em vermelho dessas áreas frontais, que a gente poderia dizer que são as áreas do controle, tá? Então, a gente tem menos controle e mais automatização desse processo. O que acontece com as crianças que têm dislexia, com as pessoas em geral? Elas têm um inverso, elas ativam muito mais a área do controle, que é essa área anterior, e muito menos a área posterior, né? E quando ativam, ainda é do hemisfério, né, do outro lado do cérebro, não relacionado mais à parte de língua. Então, a gente tem aí
esse desequilíbrio, né, que acaba acontecendo, tá? E quando a gente vai para a área da matemática, né? Então, agora a gente vai entrar um pouquinho aqui, né, para a gente seguir nosso tempo, também nas dificuldades relacionadas aí à área da matemática, da descalculia. A Jusilene até comentou aqui, deixa eu ver, tem as outras perguntas, que como Estrelas na Terra, a prova de que acreditar no potencial da criança, incentivar e encorajar faz toda a diferença. Foi exatamente esse filme que eu coloquei como inspiração para vocês fazerem a próxima atividade avaliativa. E quem não assistiu ainda, vale super a pena assistir. Eu botei só um trecho, o resumo do filme, que era para vocês conseguirem fazer a atividade avaliativa, né? Mas o filme é a coisa mais linda do mundo, assim. Eu gosto de assistir milhões de vezes, assim. Aquele filme que você assiste com vontade, com amor no coração, de tão lindo que é. As mensagens, assim, são maravilhosas. E aí, então, na descalculia, a gente tem um padrão de desenvolvimento que é esperado para o desenvolvimento das nossas habilidades, que a gente poderia dizer assim, de numerosidade, né? Então, primeiro, quando a gente é pequenininho, bebezinho, a gente tem um sistema não verbal de magnitude. A gente consegue entender que existem quantidades. Então, quando a gente nasce, a gente já é capaz de discriminar pequenas quantidades. Aos 4 meses, a gente já tem essa capacidade de dizer que uma coisa é mais outra, é duas coisinhas e sem uma é só uma coisinha. Então, os bebês já têm essa capacidade de dizer assim, olha, você botou mais coisa, você tirou mais coisa, né? Aos 11 meses, discrimina também sequências crescentes e decrescentes. Aos 24 meses, ou seja, por volta de 2 anos, começa a contar palavras em sequência, então pode fazer correspondência 1 a 1 numa tarefa compartilhada. Com 2 anos e meio, reconhece que as palavras significam mais do que um, né? Já começa a ter alguma noção mais aprimorada dessa quantidade. Aos 3 anos já conta em voz alta pequenos números, 3 anos e meio pode somar e subtrair com objetos e palavras numéricas, ou seja, né, bem concreto, e já pode usar o princípio cardinal também, ou seja, a ordem. 4 anos também pode usar os dedos para ajudar a contar, e 5 anos pode somar pequenos números também. E aí, aos 5 anos e 6 meses, 5 anos e meio, que é ali no final da educação infantil, já compreende essa comutatividade de adição, de conta a partir do maior, já é capaz aos 6 anos de conservar números e aos 6 anos e meio já compreende essa complementaridade de adição e subtração, né? E já consegue contar aí, né, por exemplo, até 80, ou seja, já consegue contar quase até 100. E aí, aos 7 anos, lembra de alguns fatos aritméticos de memória. Então, é bem nessa fase 6, 7 anos que ela está no processo, né, do primeiro ano, indo para o segundo ano, que é o processo que a gente chama da escolarização mais formal, né? E aí, justamente o que acontece quando as coisas não caminham dentro, né, desse processo que seria esperado. Então, no neurodesenvolvimento do processamento numérico, existe uma mudança também, é muito parecida com aquela mudança que vocês viram na leitura escrita, que a gente deixa de ter essa concentração dessa ativação frontal para ativar áreas mais específicas. Então, a mesma coisa no processamento numérico. A gente tem essa mudança, que ela sai da região frontal e vai para a região parietal. Então, isso é esperado quando a gente desenvolve sem nenhuma dificuldade as nossas habilidades, tá? Então, essa diminuição dessa dependência dos circuitos frontais, que a gente viu tanto lá na leitura como aqui, né? E aí que é só para fazer esse resumo, né? Que a gente vai deixar de recrutar áreas mais do controle e vamos recrutar essas áreas mais específicas aí para o processamento e a codificação dos números. Então, existem vários processos que estão relacionados aí ao processamento aritmético da matemática, como a atenção, também a memória de trabalho, a memória episódica e semântica, que a gente também lembrar, né? A quantidade numérica, o próprio reconhecimento dos números, e também recruta as funções cognitivas, né? As funções de nível superior. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Hum, a Ruth fala. Eu já havia escrito isso no fórum e repito aqui. Tenho muita dificuldade com a palavra precoce. No caso do diagnóstico. Precoce seria o que vem antes? O diagnóstico precoce, eu acho que a Ruth deve ter comentado. O diagnóstico precoce é no sentido de a gente não atrasar a identificação desses sinais. Porque se você vê o sinal, né, ou se você demora para ver aquele sinal e você perde a chance de intervir, você está perdendo chance de estimular essa criança de uma forma mais adequada, de acordo com as necessidades específicas que ela tem. Então, a palavra precoce, ela vem isso, no sentido de tentar identificar o mais cedo possível. A Tamara também fala. Qual seria o método de alfabetização mais efetivo? Pergunta de $1 milhão. O que os estudos trazem, né? E aí já temos vários estudos, não só no Brasil, como em várias partes do mundo, mostrando que você combinar, né? No próprio texto que eu deixei para vocês lendo, vocês vão ver que tem vários métodos, né? Combinar os métodos que vão ali, desde de apresentação da consciência, da consciência fonológica, a essa sensibilização, né, dessa correspondência grafema, fonema, usar os aspectos visuais concretos da palavra, né? Então, você vai usar um conjunto de métodos, que não vai ser só um. Não é só a consciência fonológica, não é só a correspondência grafema-fonema, e não é só a leitura, né, de coisas motivacionais. Então, você tem que usar esse conjunto de critérios, né, de forma eficaz e variada para que a pessoa vá desenvolvendo. Algumas pessoas podem ter dificuldades mais específicas em alguns desses aspectos. Aí, por exemplo, tem uma dificuldade mais na consciência fonológica. E aí pode ser que essa pessoa precise fazer um treino específico de consciência fonológica, ou ela tenha mais dificuldade na questão do grafema-fonema. Então, a depender desse leque de métodos, né, aquele que ele tiver mais dificuldade, ele pode ter um treino mais intensivo naquela dificuldade, né? E aí a Maria pergunta, professora, teria alguma proposta que podemos fazer na educação infantil que estimularia uma precaução no desenvolvimento de dislexia? Várias propostas, várias. Eu acho que eu não sei, eu acho que eu deixei para vocês lá no módulo de linguagem que a gente deu uma cartilha de atividades só sobre linguagem para a educação infantil, que é lá daquele projeto Primeira Infância. Então, é só entrar no site lá do projeto Primeira Infância, que eu já deixei vários materiais para vocês. Se não tiver lá, podem me cobrar, mas tem uma cartilha que é só de atividades de linguagem. Então, todas as atividades de linguagem você está trabalhando com a precaução do desenvolvimento da dislexia. Trabalhar com jogos de... A gente fez até uma tabela, lembra que a gente fez uma tabela? Jogos de consciência fonológica, músicas, rima, trabalhar leitura, rodas de leitura, né? Você contar histórias. Tudo isso é preventivo para o desenvolvimento de dislexia, no sentido de minimizar as dificuldades que possam vir a ter, né, quando essa criança começa a ler e escrever. Usar também jogos, quando você já estiver ali com a criança nos 2 últimos anos da educação infantil, usar jogos que tenham letras, inserir o nome das letras, falar o nome das letras. Então, pode ter brincadeiras que seja, vamos aprender a letra A, vamos aprender a letra B, enfim. Então, você reforçar o aprendizado e reconhecimento de letras na educação infantil, você também vai estar aí dando mais recursos para essa criança, né? Ok. Então, seguindo aqui, né? E quando tem essas dificuldades na área da matemática? Então, pode ser as dificuldades relacionadas a processar os números, né? Memória de trabalho comprometida, a perceber também velocidade, temperatura e tempo de forma alterada, dificuldade nessa compreensão dos números, nessa relação, a lentidão também na velocidade, né? De trabalhar, de efetuar as ações, dificuldade também para lidar com várias informações ao mesmo tempo.
Então, assim, aqui é só um resumo, né, do quadro do que seria essa descalculia, ou seja, os transtornos de aprendizagem específica na área da matemática. E existe também uma predisposição genética que pode interagir com os fatores de risco, como prematuridade, déficits maturacionais. Ele pode estar associado, né, de forma secundária a um TDAH, também a dislexia, a ansiedade. Existem bases neurais, né, que são esses déficits no desenvolvimento dessas redes que eu falei para a gente, né, que a gente sai da frontal para o parietal. Então, tem uma alteração aí no desenvolvimento dessa transição e envolve essa representação cognitiva. Então, lembra que a matemática, ela tem 3 representações, ela é mais do que a leitura escrita, né? Ela tem a quantidade, ela tem a palavra escrita 2 e ela tem o número arábico 2. Então, ela tem 3 representações. Quantidade, número e linha mental numérica também, né? Então, são muitos aspectos que a pessoa tem que dar conta. E as habilidades envolvem discriminação de quantidade, habilidades de contagem, comparações, mais do que, menos que, cálculo mental, aritmética, né, com multidígitos, inferência aritmética. Então, são várias habilidades. E depende de habilidades visoespaciais, né? Pensa lá na linha numérica, você sabe que vem um, depois vem o outro. Atenção, linguagem para contar, calcular, até para ler, memória de trabalho ou raciocínio, e fatores emocionais e motivacionais. A gente também tem uma situação que se chama ansiedade matemática, que não é a descalculia, é um aspecto emocional que faz com que aquele indivíduo trave diante do problema. E aí, nesse caso, você tratando o aspecto emocional, geralmente essa pessoa não fica presa, né, nas dificuldades da matemática. É muito mais pelo fator emocional do que pela dificuldade em si da descalculia, né? Então, diferentes habilidades podem estar prejudicadas nos transtornos da matemática. Então, habilidades linguísticas e perceptuais, como, por exemplo, reconhecer ou ler símbolos numéricos ou aritméticos. Também agrupar objetos em conjuntos. Habilidades de atenção, né? Como copiar corretamente um número, uma cifra, lembrar de somar os números que foram levados, né? E a gente põe assim, sobrou tanto, aí você tem que somar com outro, quando a gente cria, né, a conta. Habilidades matemáticas, como seguir uma sequência de etapas, contar objetos, aprender a tabuada, pode ter muitas dificuldades, né? Então, outras dificuldades, entender essa correspondência um a um, né? O que um símbolo é aquela quantidade de objetos, contar e calcular de forma mais rápida, aprender a memorizar fatos numéricos. Então, isso é muito importante para as crianças quando elas estão desenvolvendo, né? Aprender estratégias de contagem, de 2 em 2, de 10 em 10, desenvolver habilidades também para resolução de problemas. Todas essas, elas acabam tendo dificuldade, né? Aprender as tabelas de multiplicação, fórmulas e regras em geral. Aprender o próprio vocabulário matemático, fazer relações como maior e menor, estimar números e quantidades, mensurar, ler as horas, a noção temporal também pode ficar bastante prejudicada. Tem outras perguntas aqui. A descalculia afeta o cérebro? Como eu contei, a gente já passou aqui, né? De fato, você tem essa alteração, sim, no desenvolvimento dessa ativação cerebral. E a pessoa que tem TDAH pode ter descalculia, né? Já respondendo aqui algumas perguntas. E aí, então tem essas dificuldades, né, de relações espaciais, de navegar em direções não familiares, ou seja, você tem que fazer um percurso, você tem que ir para um lugar que não é tão familiar, você pode ter muito mais dificuldade do que uma pessoa que não tem descalculia teria, né? Também julgar uma velocidade ou uma distância, ler e interpretar mapas. A questão de mapa, né, de escala, essa coisa do mapa, de escala, de tamanho, também pode estar prejudicada. Reconhecer quantidades numéricas espacialmente, sem precisar contar, e prever a passagem do tempo. Então, aí são algumas questões, né?
A Tamara pergunta, ou a Tâmara, né? A não conservação dos números é um indicativo quando a criança precisa contar os dedos para mostrar 5. Sim, se ela já passou da idade, né, de contar nos dedos e ela continua contando no dedo, é um sinal de alerta, né? Claro que você tem que ver todos os outros sinais, porque contar nos dedos são operações que rapidamente a gente vai fazendo de forma mental, né? À medida que a gente vai avançando. Então, como é que ocorre a avaliação, né? Como é que o que é importante ficar de olho para captar esses sinais aí, até que a Tamara perguntou. Observe como a criança resolve o problema. Se ela está fazendo aqueles tracinhos, ó, um monte de tracinho para contar. Você já viu criança fazendo isso? São as crianças pequenas fazendo isso. Se ela já está com, né? Se ela já passou do primeiro ano, segundo ano, ela não vai mais usar essa estratégia, né? Ela pode até acertar, mas quanto tempo ela levou para acertar aquele problema? E ela contou nos dedos, né? Então, quais são os facilitadores? Ver o passo a passo que ela levou para fazer aquele cálculo, aquele problema. Notar também quais são os erros, observar se esse erro é sistemático. Aqui tem um exemplo, né, de um teste de aritmética, né, da Alessandra Seabra. E aí, nessa prova, por exemplo, você tem, né, desde questões como identificar um número, escrever, fazer cálculos numéricos, divisão, aqui são operações, as 4 operações básicas, né? Ler um problema, resolver um problema. Você consegue identificar aqui se a criança tem um atraso ou não, ou se ela está, né? Que tipo de erro ela está cometendo. Também tem outro instrumento de avaliação, que é o teste de desempenho acadêmico. Esses dois são de uso também, né, de pedagogos e psicopedagogos. O teste de desempenho acadêmico é um teste que foi desenvolvido para rastrear habilidades de leitura, escrita e matemática, do primeiro ano até o 9º ano. Ele faz todo esse acompanhamento, né, para ver se a criança está ali de acordo com o que seria esperado para o seu ano letivo, né. Tem outros para matemática, aqui também o teste de aritmética do VISC 4 e o do Coruja do Promate. Então, são ferramentas aí, né, que a pessoa que está testando essas habilidades pode utilizar. Então, as habilidades cognitivas e a aprendizagem da matemática também envolvem uma série de outros procedimentos, né? Então, a gente precisa avaliar também os aspectos da linguagem, da atenção, da velocidade de processamento, da formação de conceitos, né, da resolução de problemas verbais, a decodificação fonológica e aí o reconhecimento também visual imediato. Então, assim, partindo para o finalzinho da nossa aula, né, que a gente tem aí mais uns 15 minutinhos, queria dividir com vocês um pouco sobre, então, quais seriam essas estratégias também para a estimulação dessas crianças que têm dificuldade com matemática. Então, trabalhar os conceitos matemáticos de forma não verbal. Então, são as noções elementares dos números, né? Trabalhar as noções não verbal, então, qual é a quantidade que tem mais, que tem menos? Faz um cestinho de bolas. Qual é o cesto que tem mais bola? Qual é o cesto que tem menos bola, né? Vamos trabalhar também essa questão que não necessariamente é a correspondência 1 a 1. Trabalhar os números elementares, que vão de 0 a 9, né? Essa habilidade de reconhecimento, o que é 0, o que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? A partir desses 10 dígitos, a gente vai formar todos os outros números. Aí, a partir daí, a produção de novos números, habilidades sintáticas, noções de quantidade, ordem, né? Tamanho, espaço e distância também. A criança só irá trabalhar com fatos aritméticos mentalmente quando ela superar essas etapas que estão acima, né? Ou seja, ela precisa ter um conhecimento básico para ir avançar ali para os fatos aritméticos. Também trabalhar as questões relacionadas a dificuldades de percepção visoespacial, né? Então, trabalhar com a percepção de figuras e de formas,
coisa de rotação de imagem, se ela consegue identificar, né? Tamanho, largura, espessura. Vem trabalhar com números e letras, né? E figuras geométricas. Então, sempre está incluindo aí. Percepção de figuras e formas. Então, semelhanças e diferenças. Questão do espaço, também localização de objetos em cima, embaixo, no meio. Tudo isso são dificuldades que elas podem apresentar. A representação mental, indicar com as mãos e os dedos o tamanho e o comprimento, né, dos objetos, a noção do seu tamanho. Preencher espaço com figuras do tamanho específico, né, conceitos numéricos, trabalhar correspondência 1 a 1, construir fileiras idênticas de objetos, associar o símbolo à compreensão auditiva e à quantidade. E aí as operações aritméticas, né? Então, não simbólico, você pode trabalhar com essas magnitudes através da comparação, qual que tem mais. Também você pode somar e subtrair magnitudes usando objetos concretos e manipulando essas quantidades. Jogos de tabuleiro também são maravilhosos, porque as crianças gostam, ela joga o dado tem que contar, ela tem que caminhar no tabuleiro, tem que contar para caminhar no tabuleiro. Então, assim, explorar o lúdico, né? Amarelinha, que também, né, você põe os números, músicas que tenham números, que falam de números, várias musiquinhas. Explorar usar os números no dia a dia dessa criança, por exemplo. Ela está subindo a escada, vamos brincar de contar os degraus? Ou se ela está em casa, o pai vai fazer alguma coisa ali, e ele precisa separar os lápis de cor. Vamos contar quantos lápis de cor tem aqui. Então, explorar, falar de números no dia a dia dessa criança. Tem estudo interessante que mostrou, né, que famílias que fazem mais isso, as crianças tendem a ter mais consciência numérica, até, né, que usam mais músicas, que fazem isso com o texto do dia a dia, né. Outra atividade muito legal para trabalhar com a turma toda, né, é a organização da linha numérica, né? Cada criança é um número, e qual vem antes, qual vem depois, e se embaralhar, como é que elas conseguem, né, colocar na ordem, e se elas trocarem, eu fui o 1, agora eu sou o 4, então também trabalhar essa consciência, né? Que quando você é outro número, você vai estar em outra localização aí nessa linha numérica. Então dá para fazer isso também de forma lúdica, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para acompanhar. A Daiane pergunta: as pessoas com deficiência intelectual podem apresentar descalculia e dislexia? Elas podem apresentar como sintoma secundário. O que é um sintoma secundário? Você pode ter uma pessoa, não que seja algo assim tão utilizado, né? Mas você pode ter uma pessoa que tem deficiência intelectual leve, por exemplo, e tenha muita dificuldade para aprender a ler e escrever, e você tem uma pessoa com deficiência intelectual leve que não tem essa dificuldade. Então, para a gente fechar o critério diagnóstico de descalculia e dislexia, que é um transtorno do aprendizado específico, a pessoa tem que ter nível de inteligência normal. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem deficiência intelectual não possa ter uma dificuldade específica, entenderam? É meio confuso, mas é para dizer assim, se você tem só o transtorno de aprendizado, né, você pode ter comorbidades como TDAH, mas você não vai ter deficiência intelectual, porque é um critério para você ter esse diagnóstico. Mas não quer dizer que uma pessoa que tem deficiência intelectual tenha dificuldade de leitura e escrita e também pode ter um quadro associado, né, se essa dificuldade for mais expressiva, mesmo com o nível intelectual que ela tem, né? A Jane Bennett perguntou: onde a gente pode comprar esses testes que eu apresentei? Geralmente em casas especializadas de artigos para psicólogos, para psicopedagogos, nas próprias editoras, né? Então, praticamente todos os estados têm algum representante. Você pode comprar online também, digita o nome do teste que você quer comprar, né? Por exemplo, teste de desempenho escolar, e aí você vê qual é o distribuidor mais próximo e faz a compra online também, né? Esse da Alessandra Seabra, eu vou ver se eu consigo colocar
colocar depois para passar para vocês, mas é uma coleção que ela tem, que é aberto para uso por psicopedagogos. São 4 livros. Aí tem testes para funções executivas, tem para leitura escrita e matemática, tem para memória de trabalho. Não sei se tem mais um, não sei se são 3 ou 4, mas é uma coleção bem legal que vocês podem ter acesso, tá? Então, seguindo aqui nos nossos finalmente, né? É muito importante também fazer essa integração simbólico e não simbólico. É explorar isso com as crianças. Então, usar o número e usar a quantidade, né? Mostrar um número e pedir para dizer qual é a quantidade. Mostrar a quantidade e pedir para a criança fazer associação com o número. E por aí explorando as quantidades, né? Trabalhar a base de 10. Isso é uma coisa muito, muito interessante, né? São várias formas. A gente tem um sistema numérico que ele é na base de 10. Então, a cada 10, ele tem o 10, o 20, o 30. Então, tem toda uma lógica, né? Que a gente chama lá unidade, decimal, centésimo, milésimo. Então, isso tem que ser trabalhado de forma bastante consistente, com muitos recursos e suportes, né, concretos. Então, aqui mesmo nessa atividade, a criança vai fazendo a correspondência, né, de um número de 3 dígitos, de um número de 2 dígitos, e o que seria essa base de 10, né? A gente está trabalhando, né, com intervenções lúdicas para pré-escolar, e a gente desenvolveu, né, junto com os estudos que a gente tem em colaboração com a Universidade de Harvard, tem uma professora lá que ela é especialista nessa área de matemática, tem usado esses jogos, eles trabalham essa noção de base de 10 com crianças ainda na educação infantil. E de modo que elas vão ali, né? É muito interessante que eles usam não visual, então eles pegam assim 10 bolinhas e põem um círculo, fazer assim, ó, toda vez que você vê um círculo, é o equivalente a uma base de 10, um círculo com 10 bolinhas. Então, 2 círculos, cada um com 10 bolinhas, vai ser 20. Então, você tem como, de maneira lúdica, com jogo, com tabuleiro, trabalhar a noção de base de 10, mesmo com crianças ainda na educação infantil. E continuar trabalhando com elas, né, ao longo do Fundamental 1. Mas isso tem várias formas, né, de a gente continuar. Outros joguinhos como esses, labirinto, né, esses passatempos são bem interessantes porque eles acabam trazendo, né, aspectos relacionados aí ao uso da matemática de uma forma lúdica, né. E também tentar fazer sempre o uso de metáforas, mostrar de forma concreta. Então, quando a criança começa, o adolescente começa a lidar aí com questões relacionadas à fração, que é outro conceito, que pode-se usar de forma concreta, né? Fazer uma atividade mais vivencial com a criança. E é isso, sim, né? Atividades que de fato você possa. Aqui, por exemplo, a noção frente, trás, lado, né? Atividades, mais uma aqui que é o uso de tabuleiro, né? Programas também, softwares educativos, que tem muitos softwares educativos que trabalham a noção de matemática de forma lúdica. É legal para indicar para os pais, por exemplo, né? Como uma coisa a mais para a criança fazer em casa. E o Khan Academy, que eu já comentei com vocês, que é um programa assim, desenvolvido de acordo, alinhado aí com a BNCC, para ser utilizado pelas escolas. E aí eu fui até pesquisar, ele cobre aí, né, não só a parte de matemática, mas ele tem atividades de português, de ciências, né, atividades de artes, de ciências humanas, enfim, uma série de aspectos aí que podem ser trabalhados, né, dentro desse currículo, uma atividade que a criança aprende, tem mini vídeos, tem mini tarefas, muito legal também para indicar para os pais, para fazer como um contraturno de reforço, enfim, né? Várias dessas atividades. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. Acho que foi isso aqui, já passei por todas as perguntas.
Então, acho que é isso por hoje, gente. Foi bom que a gente conseguiu fazer tudo dentro do tempo, tá? Eu convido vocês agora a irem lá para a sala dos tutores. Vocês vão fazer uma atividade bem interessante. Quem puder, assiste aí o filme Como Estrelas na Terra. Ele tem ele no YouTube, né? Um vídeo. Ele é longo porque ele é um filme indiano, mas vale a pena assistir, mesmo que assista, né, em duas partes, tá certo? Então é isso. Como a gente já finalizou aqui todas as nossas perguntinhas de hoje. Ver se chegou mais alguma. Fico então aí, né? Daqui a pouco eu vou passar em mais alguns grupos. Lembro que eu estou fazendo essa jornada aí, né? De passar por alguns grupos para ver como é que vocês estão aí discutindo. E aí, nesses grupos, a gente consegue conversar mais um pouquinho, tá bom? Então é isso. Boa noite.